Olá, pessoal! Dando sequência aos conteúdos do segundo ano, hoje iniciaremos o estudo dos reinos, sendo que o primeiro reino é o reino Monera, que também é conhecido como procariontes, e deste reino fazem parte organismos como bactérias e cianobactérias. Como características dos indivíduos deste reino, podemos elencar: eles são unicelulares, procariontes e são também os seres mais abundantes na Terra. O que isso significa na prática? Significa que, em termos de quantidade, nenhum grupo de seres vivos tem um número superior ao deles. Agora vamos detalhar melhor o conceito de um ser unicelular. Como eu já falei para vocês várias vezes antes, em biologia, quando você entende o nome, você entende melhor o conceito. Então, o que é unicelular? Uni significa um. Celular vem de célula. Então, se você juntar as duas palavras, você vai ter como resultado que unicelulares são seres formados por uma célula. Fica bem mais fácil compreender dessa forma. Portanto, se eu falei que procariontes são seres unicelulares, todos os procariontes que pertencem ao reino Monera são formados por uma única célula. Agora, para entender melhor ainda, vamos para exemplos de como eles podem se apresentar. Aqui você vê vários exemplos de como os seres unicelulares, procariontes, pertencentes ao reino Monera, podem se apresentar. Note que as células deles podem assumir diferentes formatos, como eu estou apontando aqui para vocês. Mas dentre esses formatos aqui, apesar de serem bem diversificados, você tem que ter em mente o seguinte: todos são unicelulares. Vamos detalhar mais um pouco. Vamos começar aqui no canto superior esquerdo. Quando eu tenho uma célula de forma esférica, que lembra um coco, ela é chamada de coco. Cuidado com a pronúncia correta é coco. Então, forma esférica, que lembra um coco, cocos, certo? Se esses cocos aqui se unirem em dois, em pares, eles já são chamados de diplococos. E quando eles formam fileiras, como estão representados aqui, eles já passam a ser denominados de streptococos. Por sua vez, quando eles formam uma estrutura parecida com um cacho de uva, eles são chamados de estafilococos. Agora vamos conhecer os outros formatos. Este formato aqui, que lembra uma espiral, como está representado aqui, ela é conhecida como espirilo. Quando o formato lembra uma vírgula, ele é chamado de vibrião. E por fim, quando a bactéria ou o procarionte tem essa forma de bastão, ela é denominada bacilo. E para finalizar, olhe aqui para o seu canto superior direito. Nós temos aqui uma bactéria flagelada. O que é que significa isso? Essa é uma bactéria que ela é bem mais complexa do que as anteriores mostradas. E ela é flagelada porque ela tem essas espécies de pelos aqui ao redor da célula, que são denominados flagelos. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Já o conceito de procariontes, ele é um pouco mais complexo. Nós vimos rapidamente esse conceito quando a gente começou a estudar células, só que nós vamos detalhar melhor com um vídeo de apoio. Existem dois tipos principais de células: procariótica e eucariótica. As células procarióticas são as mais antigas e mais simples. Vejamos algumas diferenças. As células procarióticas
são muito menores do que as células eucarióticas, e têm uma estrutura bem mais simples que a célula eucariótica. Essa estrutura simples é uma característica positiva para os procariontes, porque permite que elas se reproduzam de forma muito rápida e eficaz. As células procarióticas não possuem um núcleo. A própria palavra procariota nos diz algo sobre sua estrutura. Cari significa núcleo, e pro significa antes. Basicamente, a palavra procariota significa antes do núcleo. O interior da célula procariótica é basicamente uma unidade aberta sem compartimentos. Não há organelas ligadas à membrana. No entanto, pequenas estruturas chamadas ribossomos estão espalhadas por todo o seu citoplasma. O DNA da célula está localizado em uma região do citoplasma chamada região nucleoide. O nucleoide não é a mesma coisa que um núcleo, porque não é fechado por uma membrana. Os procariotos também têm uma parede celular que envolve a membrana plasmática, basicamente constituída por polissacarídeos complexos. Os procariotos também costumam possuir um ou mais flagelos, que são usados para sua movimentação. O vídeo que vocês acabaram de ver detalhou bastante a diferença entre célula eucarionte e procarionte. Só que agora nós vamos conhecer todas as estruturas da célula procariótica mais complexa. Nós já vimos que tem células mais simples e mais complexas. A mais complexa pode apresentar as seguintes estruturas: membrana esquelética, DNA, ribossomos, citoplasma, membrana plasmática, flagelo, cápsula e fibrila. E a seguir nós vamos detalhar um pouco o que é que significa e qual a função de cada uma dessas estruturas. Bom, vocês já aprenderam desde o fundamental que toda célula é formada basicamente por membrana, citoplasma e núcleo. Mas uma célula procariótica, além de ter a primeira membrana, que é a mais simples, que é a membrana plasmática, que separa o meio interno do meio externo, ela pode também ter a chamada membrana esquelética. Qual é a função dessa membrana esquelética? É apenas de dar uma proteção a mais para essa célula procariótica. Como material genético desta célula, nós vamos ter DNA. Lembre que quando você viu vírus, os vírus poderiam ter DNA ou RNA. A partir de organismos procariontes, todos os reinos que a gente vai estudar de aqui para frente, o material genético de todas as células será DNA. Cuidado para não esquecer disso. Ribossomos. A única organela, nós vimos organelas no primeiro ano. A única organela que existe numa célula bacteriana é ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? É a síntese de proteínas. Então, síntese de proteínas. Você vai lembrar que quando ouvir falar em ribossomos, eles estão associados à síntese de proteínas. Ou seja, eles fabricam proteínas. Continuando aqui na parte de baixo, nós temos o citoplasma, que é uma outra estrutura também que vocês viram desde o fundamental. Toda célula, basicamente, tem membrana, citoplasma e núcleo. O que é o citoplasma? O citoplasma está sendo representado aqui nessa estrutura azulada. Ela é uma espécie de gel, ou seja, não tem consistência nem sólida e nem líquida, é intermediária. E aí as organelas de uma célula, toda a estrutura de uma célula interna está mergulhada no citoplasma. A membrana plasmática, nós já falamos. Aí aqui a gente tem as estruturas de locomoção. Estruturas de locomoção, como o próprio nome já diz, são estruturas que são utilizadas para que a célula se locomova, ou seja, ela vai se movimentar de um lugar para outro. A primeira delas que a gente tem aqui, lembre também que nem toda célula bacteriana tem todas essas estruturas de locomoção.
Algumas têm uma, ou têm outra, ou podem não ter nenhuma. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas vamos voltar aqui, ó. Flagelo. Flagelo, você vai lembrar, ó, que é essa espécie de rabo que está sendo representado aqui. Por que que tem o nome de flagelo? Porque o flagelo era o nome de um chicote que os romanos tinham, que tinha mais ou menos essa estrutura aqui, e era chamada de flagelo, servia para flagelar as pessoas. Quando essa estrutura foi vista pela primeira vez no microscópio, quem a descobriu associou a esse chicote e aí ficou o nome. Outra estrutura de locomoção, que aqui é representada, é a fibrila. Fibrilas são espécies de pelos, que também podem ser chamadas de pili, que não tem apenas uma função de locomoção. Mais adiante, nós vamos estudar que ela tem uma função que está envolvida na reprodução sexuada da célula bacteriana. Por fim, para terminar a caracterização desta célula, falta falar da cápsula. A cápsula, ela está sendo representada aqui nessa figura como essa estrutura mais externa, alaranjada. Então, qual a função da cápsula? A função da cápsula, basicamente, está relacionada à defesa. Como assim defesa? A célula, ela tem água. Então, a cápsula ela ajuda com que esta célula não perca água para o meio ambiente. Ou seja, ela, dentre as funções, ela impede a desidratação da célula bacteriana. Uma outra função da cápsula. A cápsula ela está associada à virulência desta bactéria. E o que é que significa isso? É simplesmente a capacidade de uma bactéria causar doenças. Então, o que a gente pode concluir? Células bacterianas que possuem cápsula, elas têm uma capacidade maior de causar doenças. Agora, cuidado com essa informação. Não vão pensar que bactérias que não têm cápsula não causam doenças. Elas causam. Elas podem causar doenças também. Só que quando a célula bacteriana possui cápsula, elas provocam doenças mais graves. A chance de causar uma doença é bem maior do que quando não tem a cápsula. Continuando a caracterização destes seres, vamos falar um pouco agora de fisiologia. Vamos falar a respeito da respiração. Esses seres vivos também fazem respiração, mas não de uma forma apenas. Então vamos detalhar. Primeiramente, vamos classificar as bactérias de acordo com o tipo de respiração que elas praticam. Assim, bactérias podem ser classificadas como anaeróbias obrigatórias, anaeróbias facultativas e aeróbias. Complicou? Vamos entender o conceito primeiro, para depois a gente entender a caracterização completa. Vamos de novo entender a palavra para entender o conceito. Vamos começar por aqui. Vamos começar pelas aeróbias. Vamos associar o nome aqui, ó. O que é que significa aeróbia? Bio significa vivo, como vocês já sabem. Aeróbio significa que o ser vivo respira ar. Então, ó, aeróbio, você vai lembrar de ar. Ou seja, são indivíduos que precisam de ar para sobreviver. Mas aqui tem um outro conceito que pode ser desconhecido para alguns, que é anaeróbio. Novamente, ó, eu já expliquei isso antes para vocês. Toda vez em biologia que vier a letra A na frente de um nome, esse A vai ter como significado não. Então, ó, se eu falei antes que aeróbio é quem precisa de ar, anaeróbio significa que o indivíduo, que o ser vivo, não precisa de ar. Mas se ligue, isso não quer dizer que ele não vá respirar. Ele respira sim,
só que ele vai respirar uma outra substância, outros gases que não são o mesmo ar que você respira, por exemplo. Para terminarmos e você passar a entender todos estes conceitos que nós temos aqui nesse primeiro quadro, falta só associar aqui, ó, a palavra obrigatória e a palavra facultativa. Então, obrigatório, você já sabe o que significa. Se eu digo que uma bactéria é anaeróbia obrigatória, você já sabe o que é anaeróbia. Anaeróbia significa que ela não respira ar, o mesmo ar que a gente respira, por exemplo. Então, quando eu coloco a palavra obrigatória na frente, significa que obrigatoriamente ela não pode respirar ar. Se ela for exposta à presença de ar, por exemplo, o ar vai funcionar como um veneno para ela. E aí ela pode morrer, ela pode ou vai morrer na presença de ar. Facultativo. O que é que vem a ser facultativo? Facultativo significa opcional. Ou seja, ela tem como opção respirar ou não respirar uma determinada substância, como por exemplo, o ar. Então, esse tipo de bactéria aqui, ela tanto pode viver na presença de ar, como na ausência de ar e assim respirar outro gás. Então, está feita agora a caracterização. Vamos só resumir o que a gente aprendeu agora. Para concluir o que nós aprendemos agora. Bactérias aeróbias obrigatórias. Bactérias ou qualquer outro organismo. Se eu disser que é aeróbia obrigatória, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Elas necessitam de oxigênio. E sem ele, morrem. Podem ser destruídas. Anaeróbias facultativas. Bactérias ou qualquer organismo, quando for conceituado como anaeróbio facultativo, facultativo você acabou de aprender que há opção. Então, respiram com ausência ou presença de oxigênio. O último grupo é o das anaeróbias obrigatórias, que tem como características: respiram sem oxigênio e morrem na presença de oxigênio. É só lembrar desse símbolo aqui, ó. Pronto. O oxigênio está proibido, ou seja, elas morrem na presença de oxigênio. Para completar essa explicação, vale lembrar aqui ou conhecer o uso da água oxigenada na limpeza de ferimentos. Primeiro vamos entender o que é água oxigenada. Enquanto a fórmula da água comum é H2O, a água oxigenada tem como fórmula H2O2. Ela é simplesmente chamada de oxigenada porque tem um oxigênio a mais do que a água normal. Isso vai alterar todas as propriedades físicas e químicas dessa nova água. E aí o que tem a ver com ferimentos? Se você colocar água oxigenada em um ferimento aberto, você vai ver esse efeito aqui. Essa água oxigenada vai começar a borbulhar. Agora vamos entender o que acontece. Ao entrar em contato com o ferimento, no ferimento, o sangue tem uma enzima que é chamada de catalase. A catalase ela vai provocar uma reação química com a água oxigenada e vai transformar a água oxigenada em H2O mais O, ou seja, o oxigênio. Então vai haver a liberação de um átomo de oxigênio que você vai ver sendo liberado na forma de gás. E é esse gás que faz com que o ferimento borbulhe. Relacionando ao que nós aprendemos agora, você aprendeu que tem bactérias que são anaeróbias, ou seja, que morrem na presença de oxigênio. Então esse oxigênio vai justamente matar essas bactérias anaeróbias. Então, para que é indicado usar água oxigenada em ferimento? Para fazer uma primeira desinfecção.
Se você entrou em contato com uma superfície que causou ferimento, se aquela superfície tiver alguma bactéria causadora de doença e ela for anaeróbia, ela vai ser morta pela presença de água oxigenada, já que o oxigênio vai reagir com ela e vai fazer com que ela morra, já que ela é anaeróbia. Agora tenham cuidado. O uso de água oxigenada não é indicado para a limpeza de ferimentos, porque se por um lado ele mata bactérias anaeróbias, por outro lado, essa mesma reação química vai provocar uma dificuldade do seu corpo cicatrizar o ferimento. Então, ela é mais indicada para fazer a primeira limpeza. Depois, deve-se utilizar outras substâncias mais apropriadas. Continuando a fisiologia desses seres, vamos conhecer agora como ocorre sua nutrição. Quanto à nutrição, eles podem ser divididos em dois grupos: autotróficos ou autotróficas e heterotróficos. Na sequência, vamos entender a definição desses termos, que são novos para vocês. A definição de autotróficos pode ser dividida em duas partes. Aqui nós temos a palavra auto, que significa próprio. E a segunda parte, trófico, você vai se lembrar que ela sempre vai estar relacionada à nutrição. Trófico ou trófo está relacionada à nutrição. O termo heterotrófico também pode ser dividido em duas palavras. A primeira parte da palavra, hetero, significa diferente. E trófico, mesma coisa do que a gente falou anteriormente. Trófico ou trófo vai estar relacionado à nutrição. Então, juntando as duas palavras, nós teremos heterotrófico, nutrição diferente. Esse diferente se relaciona à incapacidade de produzir o próprio alimento. Seres assim vão ter que se alimentar de outros seres. Concluindo, autotróficos são seres que produzem o seu próprio alimento. Não precisam se alimentar de outros seres. E heterotróficos precisam decompor material orgânico, ou seja, precisam se alimentar de outros seres vivos. Definidos esses conceitos, vamos ampliá-los e trazer para o organismo que a gente está estudando agora, que na verdade são bactérias. Então, bactérias autotróficas, que a gente acabou de conhecer o que significa, podem ser divididas ainda em dois grupos. As autotróficas podem ser chamadas de fotossintéticas e quimiosintéticas. E aí, na sequência, nós vamos entender o que significa cada termo. Primeiro, vamos entender o que significa fotossíntese. Foto vem de luz. Síntese, como nós já vimos antes, mas só para lembrar, síntese é o mesmo que fabricação. É o mesmo que fabricar. Então, fotossíntese, quando eu junto os dois, é a produção de energia a partir da luz. A palavra quimiossíntese, por sua vez, também pode ser formada por duas outras palavras. Pode ser melhor entendida assim. Então vamos para a primeira parte. Químio está relacionado com química ou com elementos químicos. Já a palavra sintética ou síntese, nós acabamos de ver que significa produzir ou fabricar. Então, quando eu uno as duas palavras, quimiossíntese significa produzir energia a partir de substâncias químicas, diferente do primeiro exemplo, que era produzir energia a partir da luz. Neste slide, nós podemos ver um exemplo de como acontece a fotossíntese bacteriana.
No ensino fundamental, vocês aprenderam que fotossíntese era a forma de obtenção de energia de plantas. Hoje nós já aprendemos que a bactéria também consegue fazer fotossíntese. Só que a fotossíntese bacteriana tem algumas diferenças em relação à das plantas. Para começar, o pigmento que é utilizado pela bactéria não é igual ao das plantas. Ela também utiliza uma clorofila, só que é especial e exclusiva de bactérias. Portanto, ela é denominada bacterioclorofila. E também, diferente das plantas, elas vão produzir enxofre, que é um produto químico diferente do que as plantas produzem. Finalmente, aqui mais abaixo, nós temos a reação química simplificada, que é o resultado da fotossíntese bacteriana. Então, elas vão pegar esses elementos e, na presença do sol e da bacterioclorofila, elas vão terminar por sintetizar aquilo que elas vão utilizar como alimento. Então, elas vão produzir glicose, enxofre e também vão liberar água, parecido com o que as plantas conseguem fazer. Mas lembre-se que é uma reação bem diferente das plantas. A segunda forma de obtenção de energia das bactérias, como nós já vimos, é a quimiossíntese. Só que na quimiossíntese, ao invés de utilizar energia solar, eles vão utilizar energia química, ou seja, vão oxidar compostos inorgânicos, já que elementos químicos são classificados como compostos inorgânicos porque não vêm de outros seres vivos, como nós já aprendemos antes. Abaixo, vocês têm a reação química simplificada da quimiossíntese. Como é que ela vai ocorrer? A bactéria vai pegar gás carbônico e água. Esses compostos vão sofrer oxidação, que é uma reação química que vocês vão aprender na disciplina de química, e vai produzir um composto orgânico, que vai servir de alimento, ou seja, de forma de obtenção de energia para essa bactéria. Junto desse processo também vai ser liberado oxigênio. Finalizadas as bactérias autotróficas, agora vamos conhecer um pouco das bactérias heterotróficas. Bactérias heterotróficas alimentam-se de moléculas orgânicas vindas de outros seres vivos. Então perceba a principal diferença em relação ao primeiro grupo que a gente terminou. Bactérias heterotróficas, todo ser vivo que é heterotrófico precisa se alimentar de alguma forma de outros seres vivos ou de parte de outros seres vivos. Que exemplos temos de bactérias heterotróficas? Temos as denominadas parasitas, decompositoras e simbiontes. Cabem aqui algumas definições para que ninguém fique perdido no que vem na sequência. Então, parasitas, o que são parasitas? São organismos que dependem de outros organismos para sobreviver. Ou eles vivem em cima, ou vivem dentro de outros organismos, sugando alguma coisa daquele organismo. Então, nós vamos ver mais detalhadamente parasitas quando nós estivermos estudando doenças no final desse capítulo. Já bactérias decompositoras, elas realizam uma importante função que é chamada de decomposição. Como o próprio nome já dá uma ideia, decompositoras são as bactérias que realizam decomposição. Nós vamos ver com mais detalhes à frente. E por fim, as bactérias que são classificadas como simbiontes, elas têm algumas características bem interessantes que nós vamos ver na sequência. Mas antes de explicar a definição científica do que é um simbionte, vamos fazer uma contextualização com um elemento da ficção. Eu vou mostrar um clipe para vocês do simbionte mais famoso dos quadrinhos e dos filmes.
You know, I aim to please. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Alguém se assustou aí? Bom, pessoal, o filme conta a história de um simbionte alienígena que se une a um hospedeiro, como vocês viram, e aí ele confere poderes ao hospedeiro. É claro que isso é uma história de ficção, mas é só para fazer uma contextualização. A realidade que eu vou mostrar para vocês agora é bem mais simples do que aquilo que é mostrado no filme. Simbionte é a denominação dada a organismos capazes de realizar um processo denominado simbiose. E o que vem a ser isso? Simbiose nada mais é do que quando dois organismos de espécies diferentes se unem e um auxilia o outro num determinado processo. Vamos detalhar com um exemplo para vocês entenderem melhor. Nessa ilustração, nós vemos uma figura demonstrando o intestino humano. E aqui, uma imagem de microscópio ampliada de bactérias que vivem no interior do intestino humano. Mas ao contrário do que você possa pensar inicialmente, essas bactérias, elas não provocam doenças nos humanos. Pelo contrário, elas realizam simbiose com os seres humanos. De que maneira isso acontece? Quando você se alimenta, parte do seu alimento não é aproveitada pelo seu organismo. Então, esse excesso de energia vai ser aproveitado por essas bactérias que vão se alimentar dele. Em contrapartida, elas vão produzir substâncias que você naturalmente não é capaz de produzir, como, por exemplo, a vitamina K. Mas existem outras bactérias que podem produzir outras substâncias que são necessárias para os seres humanos e que a gente sozinho não é capaz de produzir. Então, nesse caso, acontece simbiose, que é uma troca de favores. Vamos imaginar assim, onde dois organismos de espécies diferentes, um beneficia o outro e não há prejuízo para nenhuma das partes envolvidas nessa relação. E aqui vamos encerrar a primeira parte da aula sobre procariontes. Nas próximas semanas, vamos ver a segunda parte. Para que o vídeo não fique ainda mais longo, vamos parar por aqui. Essa aula e todas as outras você pode encontrar neste canal. É só escrever conforme está descrito na figura. Então, até a próxima aula.